O que esperar do Flamengo no Mundial de Clubes que vamos ter agora nos Estados Unidos? Nesse vídeo a gente vai comentar sobre o que podemos esperar do Mengão jogando nesse Mundial e vamos trazer aqui alguns pontos que precisam ser falados nesse vídeo. O Flamengo acabou de embarcar para os Estados Unidos para poder então jogar o Mundial de Clubes. Muitos torcedores brasileiros estão torcendo demais, esperavam muito por esse momento esse em que os times brasileiros poderiam então enfrentar clubes de outros lugares, assim como fazíamos quando era mais novo jogando o PES, o FIFA, e criávamos torneios com vários times, vários clubes aleatórios de todos os lugares do mundo. Então vai ser um baita experimento para todo mundo esse novo formato de competição global. O Flamengo agora vai para os Estados Unidos com o time completo, né? A gente teve a sorte de, em uma data FIFA, não ter nenhum jogador do Flamengo que se lesionou. Todos eles voltaram bem, não tivemos aí nenhuma lesão, como estávamos acostumados a ver. E isso é muito bom porque o Flamengo sempre sofria com jogadores do clube que voltavam de data FIFA lesionados. Isso era muito ruim para o Flamengo. Dessa vez isso não aconteceu. Tem a polêmica do Gerson, que está praticamente fechado com o Zenit. A gente já falou muito desse assunto aqui no canal, mas vale lembrar que tem um empecilho, que é uma cláusula dos direitos de imagem do Gerson, onde ele teria que pagar 40 milhões de reais para o Flamengo caso ele rescindisse esse contrato ou rompesse esse contrato antes do término. Então isso pode ser algo que vai afetar a negociação final com o Zenit. A gente não sabe o que vai acontecer. Muitos jornalistas já estão falando sobre isso por aí. A gente precisa entender o que vai acontecer então com o Gerson. A verdade é que os torcedores estão muito irritados e muito tristes com o Gerson. Dá para poder ver que tanto no meu Instagram, no TikTok, no Threads, no YouTube, todo mundo falava mais ou menos a mesma coisa. Não tinha necessidade de sair do Flamengo, já que estava ganhando um bom salário. Outros falavam, tem que ganhar dinheiro mesmo, muito obrigado pelos serviços prestados. O que eu falei basicamente, vocês já viram. E eu colocaria aqui mais um adendo. O Flamengo agora pode ter a chance de buscar um volante que goste de chutar para o gol, coisa que o Gerson não gosta de fazer. Tem alergia de chutar para o gol, chega na cara do gol e olha para os lados, e isso sempre atrapalhou ao longo desse ano em momentos em que ele tinha a bola no pé para poder finalizar e não finalizava. Outro ponto que precisa ser analisado nesse aspecto ainda do Gerson, né? Pode chegar aí a 31 milhões de euros essa negociação dele por um jogador de 28 anos que já foi lá para fora 2 vezes. Então, para o Flamengo, isso é muito bom. E as informações que chegam do Flamengo é que tanto o Boto quanto o BAP querem que essa situação se resolva da forma mais rápida possível e querem mandar embora logo o Gerson por causa de todo esse problema que traz para o ambiente do Flamengo. Se ele vai continuar sendo nosso capitão, é uma discussão interessante de ser feita. Pelo que me parece de longe, talvez não tenha mais clima dele ser o nosso capitão, já que ele vai sair. Então é pegar a braçadeira de capitão e já passar para o Arrascaeta ou para o Bruno Henrique, a depender de quem esteja ali jogando no momento, tá? E aí ele não tem mais clima para poder ser o nosso capitão, até porque perde-se o respeito da torcida. Então não tem como o nosso capitão perder o respeito da torcida por estar saindo para um clube da Rússia, né? Clube esse que sempre atrapalhou nossa vida. O Flamengo poderia ter tido o Claudinho anos atrás, não teve, porque o Zenit ficava perturbando o nosso juízo, queria sempre mais dinheiro. Então o Zenit sempre foi um time que atrapalhou demais as tentativas do Flamengo de ter, por exemplo, o Claudinho, que poderia ser um ótimo reserva ou um ótimo revezador de camisa 10 com o Arrascaeta, coisas que ainda precisamos. Precisamos buscar aí um outro camisa 10, caso o Arrascaeta não esteja disponível. Sobre os adversários do Flamengo, né, na fase de grupos, temos aí o Chelsea, temos o Esperance e temos também o Los Angeles. Esses times, eu acho assim o interessante, tá? Eu como flamenguista, eu fico imaginando assim, olha,
O Flamengo tem total capacidade de ganhar do Chelsea e perder para o Esperance. Eu, como flamenguista, eu entendo o seguinte: o Flamengo, nos últimos anos, tem um problema muito grande com a concentração em jogos pequenos. E esses jogos pequenos fazem com que talvez o time chegue a uma concentração muito abaixo do normal. Até na entrevista do Danilo para o Romário, para a Romário TV, ele fala que a diferença muito grande entre o Brasil e a Europa é que aqui os jogadores às vezes se desligam dentro de campo em períodos do jogo. E esses períodos em que o time se desliga é quando o adversário tem a chance de fazer os seus gols e de mudar o resultado. O que significa dizer que me preocupa muito mais enfrentar adversários menores no Mundial do que enfrentar o Chelsea. Porque justamente o nível de concentração dos jogadores contra o Chelsea vai ser muito maior do que contra os outros dois clubes, o dos Estados Unidos e também o Esperance. E aí temos que analisar essa situação e entender, como que o Flamengo vai se comportar nos jogos de menor apelo, até porque, tirando o Chelsea, os outros dois clubes não têm tanta expressão, e isso pode preocupar bastante o que o Flamengo vai fazer nesse Mundial. O Flamengo vai entrar com a concentração a 1000 em todos os jogos, todos os 3 jogos, e conseguir então um resultado para poder ir para as oitavas de final? Vai. Beleza. Não vai. Vai entrar do jeito que entra. Contra times pequenos, times menores, concentração a menor, toma 1-0, se desespera, a ansiedade bate, o time entende que o Flamengo se desesperou, usa isso a seu favor e começa assim a ganhar tempo. Aconteceu isso contra times da própria Libertadores agora, na fase de grupos. O Flamengo se desligou, começou num nível de concentração muito baixo contra o Central Córdoba no Maracanã. E aí, quando foi se dar conta, já estava 2-0 para eles. E aquele desespero corroeu o Flamengo. Eles perderam dentro do Maracanã para um time que pouca gente sabia que existia. E um time que está criando alguma tradição agora dentro da Argentina. O que significa dizer que me preocupa sim, dentro do Mundial, o Flamengo perder para o Esperance e ganhar do Chelsea. Pode acontecer. Do Flamengo a gente pode esperar isso. O nível de concentração é o que vai dizer se o Flamengo vai conseguir tirar o resultado desses times menores, de menor apelo, e conseguir também sair com o resultado contra o Chelsea. É jogo de erro zero. A depender do que vai acontecer, podemos sair sim com o resultado e podemos aí chegar nas oitavas de final. O que a gente pode esperar do Flamengo agora nesse Mundial é que o Flamengo ele mostre de fato o seu estilo de jogo. Não acredito que o Felipe Luiz vá abrir mão desse estilo de jogo imponente, óbvio. Se fizermos ali aquela linha alta contra o Chelsea, atacarmos como atacamos os adversários aqui no Brasil e os times da Libertadores também, podemos retomar um contra-ataque. Isso tudo tem que ser analisado. Então é aquilo, jogo de erro zero. Como que o Michael, como que o Luiz Araújo, os jogadores de frente vão conseguir fazer essa marcação lá na frente, como que eles vão conseguir aí aproveitar os espaços. Quando marcado o Arrascaeta, Luiz Araújo vai conseguir fazer esse trabalho de ter mais liberdade e criar as jogadas. Tudo isso precisará ser analisado. Vai entrar Arrascaeta junto com o Pedro, o espaço que vai dar para o outro adversário, né? O adversário vai fazer com que o Flamengo perca chances de gol ou que crie cada vez mais riscos para o Flamengo, porque quando nós temos Arrascaeta e Pedro jogando junto, são dois caras que não voltam para marcar. E aí é um buraco. Esse buraco pode fazer o Flamengo também ter chances perigosas para o adversário. Tudo isso a gente vai ter que analisar nos próximos dias, quando o Flamengo estrear, então, no Mundial, ter o seu segundo jogo e ter o seu terceiro jogo. A verdade é que eu estou muito otimista com o Flamengo. Creio eu que o Flamengo vai passar sim para a próxima fase, vai conseguir sair da fase de grupos classificado. Primeiro, segundo, a depender demais do nível de concentração. A gente não sabe como é que o Flamengo vai chegar lá. Questão de concentração. Eu, como flamenguista, eu conheço o meu time. Eu sei que o Flamengo tem uma mania muito séria, muito grave, de chegar com um nível de concentração muito baixa com jogos contra times pequenos. E o fato de o Flamengo enfrentar, depois do Chelsea, dois times pequenos, o Esperance e um dos Estados Unidos, isso me preocupa um pouco, porque pode fazer o Flamengo, então,
ter um resultado, um empate ou uma derrota e complicar demais a nossa classificação no Mundial de Clubes. Concorda comigo? Comenta aqui embaixo a sua opinião.